Mais uma vez, todo mundo, muito bom dia, sejam bem-vindos à Filosofia Dentro de Casa, que hoje recebe a Távila Oliveira, que é aluna do curso de Filosofia da Universidade Federal do Cariri, em Juazeiro do Norte, e a gente vai conversar sobre o projeto Filosofia para Crianças, que a Távila desenvolve na UFCA, com o acompanhamento, a tutoria do professor Francisco Silva. Então, a gente convida a Távila para estar com a gente. Deixa eu fazer um adendo já de inicial, porque eu faço questão de sempre dizer isso. Não sei se eu tenho um certo orgulho, ou é só para fazer raiva a Távila. A Távila foi minha aluna no 8º ano, no ensino fundamental, lá na escola Manuel de Castro, governador Manuel de Castro, no bairro Tiradentes, em Juazeiro. E 2 anos depois, ela deu o azar de encontrar comigo novamente no ensino médio, lá no Colégio Tiradentes. A gente conviveu por 2 anos no Colégio Tiradentes. E, para ampliar ainda a sorte dela, que não é nenhuma, a gente se encontrou no ensino superior, no curso de filosofia. Ou seja, no mínimo aí são 8 anos de encontros e desencontros. Tábua, seja bem-vinda ao Filosofia Dentro de Casa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Obrigada pela introduçãozinha aí, fazendo com que eu me lembre do meu passado, do nosso passado. Bem-vinda todas e todos e todes. E, mais uma vez, agradecer o convite. É muito importante estar falando do projeto nessa tua página, porque é uma página que tem uma visibilidade, a galera curte muito. Eu compartilhei, fiquei muito feliz em compartilhar. Minha família ficou muito feliz em compartilhar. Minha mãe saiu, vou marcar só o povo da família. Quando viu, estava marcando colega de trabalho, um monte de gente. Mas, enfim, é uma honra para mim estar apresentando esse projeto, até porque todo mundo que estudou comigo me conhece como uma pessoa de fazer projeto, a pessoa projeteira, que todo ano cria alguma coisa, inventar alguma coisa, dar a cara a tapa, e nunca é uma coisa pequena. E quando surgiu a ideia de criar o Filosofia, eu fiquei primeiro muito desacreditada, porque quando eu chegava para as pessoas para falar, vou fazer um projeto de filosofia para crianças e com crianças, a galera ficava tipo, mas isso não é meio estranho, sei lá, a gente só vê filosofia no ensino médio e tal. E é justamente por isso que eu senti vontade de fazer, porque as pessoas desacreditaram muito. E quando as pessoas desacreditam muito, a gente tem que dar aquela tapa e mostrar que não é bem assim. E aí eu cheguei no professor Franzé, né? Que eu carinhosamente chamo de Franzé mesmo, todo mundo chamando de Francisco. E aí ele foi já dando sugestão de livro, coisas que eu poderia pesquisar. A professora Camila Prado também, mesmo à distância, já foi dando todo um suporte. Então, a ideia surgiu de fazer o projeto justamente no Manuel de Castro. Não naquela época do Manuel de Castro, óbvio. Ano passado eu estava com trilhas filosóficas, que coincidentemente também me liga a você, né? Eu era bolsista no Trilhas. E aí eu cheguei no Manuel para convidar a galera para fazer parte de uma atividade debatendo filosofia e educação, numa praça próxima à escola. E aí, quando eu cheguei na escola, eu tomei meio que um choque, porque eu não lembrava de como era a escola. Eu acho que eu acostumei com a sala de aula com ar-condicionado, cadeira boa, aquele espaço, aquela liberdade. Tanto no ensino médio, que eu estudei na escola Tiradentes, e é uma escola com estrutura muito boa, como na universidade. E aí, por um momento, eu percebi que eu tinha esquecido que eu sou cria de escola pública, que eu estudei a minha vida inteira em escola pública, e todas as dificuldades que um estudante e professores de escola pública passam. E aí, toda vida que eu entrava numa sala para falar sobre o projeto, que eu dizia, sabe a Universidade Federal do Cariri? Pois é, eu estudo lá, eu já estudei aqui, e quando eu dizia eu já estudei aqui, a galera ficava com uma cara tipo, meu Deus, como assim? E aí eu falava, eu sou do curso de filosofia, vocês sabem o que é filosofia? E quem sabia dizia, vixe Maria, aquele negócio lá, pois é, meu irmão estuda, disse que é muito ruim. E aí eu fui pensando, foi juntando um monte de pensamento na minha cabeça, que é assim que surgem as ideias loucas. E aí eu fiquei nessa, né? Por que as pessoas têm tanta resistência à filosofia? É porque elas não têm contato com a filosofia. A filosofia ainda é essa coisa muito elitizada. As crianças que têm contato com a filosofia, geralmente elas ou vêm de uma escola privada, ou então elas têm em casa pais, mães que trabalham alguma teorização do tipo, que entende de história, entende de política, que vai, chega e conversa, que torna essas crianças politizadas e aí elas entendem a importância da filosofia. Quando você não tem esse contato, você não pode esperar que a pessoa reaja à filosofia tipo, nossa, que massa a filosofia.
principalmente porque a filosofia no ensino médio, ela é apresentada como essa filosofia eurocêntrica, essa coisa de abstração, e a alma, e a natureza, e não sei o quê, a cera. E esses termos, essas palavras difíceis, fazem com que as pessoas criem uma certa resistência à filosofia. Eu tive contato com a filosofia no 9º ano, porque eu estudei um tempo na Escola Tiradentes, eu fui aluna do professor Willamy, e eu tive contato com a filosofia na disciplina de ensino religioso. Ensino religioso. E quando eu voltei para o Manuel, porque eu estudei só o começo do ano, quando eu voltei para o Manuel, eu cheguei e disse assim, olha, na outra escola que eu estava, o ensino religioso era voltado para a filosofia. A gente fazia isso e a galera falou, negócio de filosofia, deixa para ver isso no ensino médio, porque a gente vai precisar para o Enem. E aí outra coisa me veio à cabeça, que é a seguinte, a gente discutiu muito em umas disciplinas de curso de filosofia, a minha turma, né? O ensino de filosofia no ensino médio, muitas vezes voltado para vestibular e para Enem. A filosofia serve para que a gente aprenda um pouco, para que a gente possa responder aquelas questões do Enem de filosofia. Então, a filosofia está sempre nesse lugar de uma disciplina, um pensamento, um conhecimento elitizado e de uma coisa que a gente só precisa para passar no Enem e no vestibular. Mas porque a filosofia que a gente conhece não é essa filosofia a nível Ceará, a nível Cariri, a nível Brasil, a nível América Latina. A filosofia que a gente mais tem contato é essa filosofia europeia, essa filosofia masculina, principalmente. Então, eu pensei, beleza, se eu quero fazer, se eu quero propor algo relacionado à filosofia para crianças, tem que ser uma filosofia nova, não pode ser essa filosofia antiga que está aí, porque também não vai fazer sentido. E aí eu comecei a pesquisar os autores que o Franzé me indicou e outros autores e outras autoras também. Aí chegou o Methel Lipman, que ele é um educador, filósofo, que ele cria o programa de filosofia para crianças. E nesse programa de filosofia ele vai abordar muito a autonomia do conhecimento. Tipo, o professor está lá como mediador, ele vai mediar esse pensamento. O que a filosofia para crianças faz é apontar para a criança que ela já tem essa natureza filosófica, que esse conhecimento, essas questões filosóficas estão presentes para essa criança já, o que ela precisa é estruturar aquilo, para que aquilo faça sentido. Inclusive, tem um livro que eu já estou planejando como é que vai ser trabalhado ele, quando tudo isso acabar e a gente começar a colocar o projeto em prática mesmo nas escolas, que é A Descoberta de Aristoteles, que eu li o primeiro capítulo dele, e é, tipo, basicamente uma criança que ela vai fazendo descobertas por meio da lógica. Ela vai ali descobrindo e desenvolvendo a lógica filosófica dentro de um diálogo com base numa voada que ele deu ali no aula. O professor perguntou uma coisa, ele estava ali voando, e aí ele pegou essa informação, começou a refletir sobre aquilo, começa a desenvolver um pensamento lógico sobre aquilo, e está ali uma criança trabalhando a lógica. E a gente subestima muito o poder das crianças, isso é um fato. A gente vê a criança e a gente pensa naquele ser como um ser humano que ainda está para se tornar um ser humano. A criança vai falar, a gente fica tipo, menino só fala coisa de criança, isso é besteira, deixa. Finge que tá escutando e diz assim, tá bom, legal. E aí depois a gente chega com nossa ideia de filósofo e fica tipo, o que será que passa na cabeça de uma criança? Para você saber o que passa na cabeça da criança, é você escutar essa criança. É você ver o desenho que ele fez. É você assistir um filme com ele e perguntar, tá, mas o que tu acha disso? É você ler um livro para ele e tentar perceber o que ele percebeu daquilo. É assim que você entende o que passa na cabeça de uma criança. E a criança está o tempo todo tentando entender o que passa na sua cabeça, o que passa na cabeça dela, o que passa no mundo. E, tipo assim, não é esse o papel da filosofia? É você compreender o mundo e você tentar pensar maneiras de lidar com as situações do mundo. Então, por que a gente exclui a criança dessa vivência com a filosofia, se a gente também faz questão de dizer que a criança tem essa natureza filosófica? Por que a gente cria tanto programa, tanto projeto voltado para o ensino médio, mas a gente não cria para essas crianças, para que elas tenham o primeiro contato com a filosofia, para plantar essa sementinha filosófica, deixar eles regando para que esse tronco cresça, para que esse tronco floresça, para que elas cheguem no ensino médio e digam assim, eu sei o que é isso, eu sei o que a gente está fazendo aqui, eu sei a importância de tudo isso. Então, parece até poético tudo isso que eu estou falando, muito romântico, não sei o quê, mas não é. É você enxergar a coisa de uma forma prática mesmo, você ir para a coisa efetiva da filosofia, é você chegar na filosofia da realidade dessas crianças e dizer, ó, isso é filosofia. E elas perguntarem, mas por que é filosofia? E você ir desenvolvendo a conversa com aquela criança.
com aquele serzinho, você perceber que ali é um ser que está em um processo de construção, assim como nós, que já passamos por ensino médio, graduação, que estamos vivendo uma vida adulta, nós ainda estamos também no processo de construção e a gente validar a construção do pensamento dessas crianças. E uma coisa muito interessante, e aí eu vou na teórica, ela é, se eu não me engano, ela é educadora, filósofa e ela é dos Estados Unidos, a Anne Sharp, que aí ela vai dizer que para a criança aprender a filosofia, ela precisa ter uma identificação com o objeto de estudo dela. Então você também não pode chegar para a criança e dizer desse jeito, toma aqui o Kant. Quem é Kant? É esse carinha aqui, ele faz isso, 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 isso e isso. Porque a gente sabe que tem filosofia ameríndia, a gente sabe que tem filosofia africana, a gente sabe que tem muitas e muitas e muitas filósofas mulheres. Então vamos chegar nessas meninas, nesses meninos e vamos mostrar isso. Mas a gente também tem que pescar, assim, nessas mídias que eles consomem cotidianamente, o que é a filosofia nessas mídias, entende? Porque, assim, é muito massa a gente dizer, por exemplo, Disney é uma indústria que lucra em cima de uma ideia de representatividade. A gente sabe que a Disney é uma indústria que lucra em cima de uma ideia de representatividade, com a construção de alguns personagens, mas essas crianças elas precisam dessa representatividade, entende? Precisam dessa representatividade, por exemplo, com a Moana, com a Merida, precisam dessa representatividade com a Elsa, precisam dessa representatividade vendo filmes, obras que trabalham em questão de espiritualidade, de ancestralidade, que é uma coisa que está muito presente em muitos desenhos da Disney mais atuais. A gente precisa que essas crianças se identifiquem. Se elas se identificam com esses desenhos, com esses programas, o que é que custa a gente dizer desse jeito? A gente apontar a filosofia nesses programas. Entende? A gente... Porque assim, eu tô falando isso porque quando eu comecei a conversar com algumas pessoas sobre filmes que eu poderia levar, que a gente poderia trabalhar com essas crianças, aí eu fui citando muitos filmes da Disney. E a galera ficou tipo, ah, mas a Disney é uma indústria, não sei o quê, não sei o quê. Cara, mas se a gente não pescar daí, se a gente não pescar no Netflix da vida, de onde é que a gente vai pescar? De onde é que a gente vai tirar essa informação? Entende? Uma coisa que eu estou fazendo no Instagram do projeto, agora a gente está trabalhando de forma remota, e aí eu estou publicando várias indicações de livros. E aí muitos desses livros não são, tipo, as pessoas dizem assim, ah, bota tal livro, bota esse livro, não sei o quê. Só que esse livro não está disponível em PDF. Aí como é que eu indico um livro que não está disponível em PDF, que não é de fácil acesso para as pessoas e digo a elas de jeito, pesquisem esse livro, leiam esse livro, como é que elas vão ler esse livro? Então a gente tem que pensar também para democratizar, falar a palavra correta, democratizar esse conhecimento, essa forma de aprendizagem, a gente tem que pensar ferramentas que sejam acessíveis. Então, quando eu comecei a estruturar o projeto, eu já fui vendo muitas dessas questões, que são questões que vão bater forte, já estão batendo, que é essa questão da acessibilidade a essas mídias, esses conteúdos, ao referencial teórico, mas que também tem um reforço muito grande, porque é uma coisa que sensibilizou muitas pessoas. Eu lembro que assim que eu coloquei o projeto no Instagram, eu tô pensando nele desde o ano passado. Eu comecei a estruturar ele esse ano, mas eu só comecei a colocar em prática quando ele foi aprovado pela UFCA, porque eu queria, assim, como é que eu posso dizer? Uma coisa mais institucional, porque o projeto não é um projeto meu, não é um projeto do professor que está tutoriando, é um projeto que é nosso, é um projeto que é para ser para as pessoas, para que quando eu me forme na universidade, fique ali, para que outras pessoas possam levar adiante, para que ele seja adotado por tal escola e tal escola. Então, eu estava esperando essa participação da universidade para começar a colocar o projeto em prática. E aí, quando eu comecei a colocar em prática, vieram pessoas no direct do projeto e no meu, fazendo sugestão de livro, fazendo sugestão de filme, dizendo assim, ah, vamos fazer tal coisa, se você precisar de ajuda, pode contar comigo. E isso foi uma coisa muito linda. Eu percebi que mesmo que eu sou a única bolsista, a gente não tem voluntária, abriu para inscrição para pessoas se voluntariarem, mas a gente não teve nenhuma inscrição, infelizmente. Talvez futuramente, né? Ninguém sabe. Mas mesmo tendo só a mim e o Franzé na linha de frente do projeto, eu já vejo a interação das pessoas, eu já vejo muita gente querendo participar, eu já vejo um apoio, que é muito importante essa coisa do apoio. A gente, quando a gente inventa de fazer uma coisa diferente, né? A gente fica com medo da rejeição, a gente fica com medo de não dar certo, a gente fica com medo das portas fechadas. Mas eu também já publiquei coisas sobre o projeto em grupos de Facebook, pessoas vieram me procurar dizendo, eu sou professora do Fundamental e gostaria de trabalhar o projeto.
Então é uma coisa que você vê que as pessoas já estão na cabeça, só que elas não sabem como estruturar. Tem que alguém vir, dar a cara a tapa e dizer, de jeito, vamos fazer dessa forma. E se juntar mesmo, a galera juntar a coletividade para botar o projeto em prática. Por isso que eu fiquei tipo, tão feliz quando tu me convidou para falar sobre o projeto aqui no Instagram. E outra coisa é a dificuldade, não no sentido ruim, tá? Porque a gente sabe que quando a gente encontra com dificuldade, você só, tipo, prova de resistência, é uma coisa que vai lapidando o projeto em si mesmo. Mas a dificuldade na metodologia do projeto. Porque, em primeiro momento, eu pensei nesse projeto para ser aplicado no Manuel de Castro. Só que aí eu pensei, se eu estou tentando fazer um projeto de filosofia para crianças, qual o sentido de fazer isso só para um grupo de pessoas, quando, na verdade, tem muita escola aqui na região do Cariri. A nível Juazeiro já tem muito, imagina região do Cariri, que poderia estar usufruindo de um projeto como esse. E aí eu pensei numa forma de colocar esse projeto, de dividir ele bem direitinho, para que muitas pessoas possam ter acesso a ele. E aí é nesse sentido de chegar, plantar a sementinha, deixar o regador com eles e deixar que eles vão regando e vão construindo esse processo de construção de uma nova forma de aprendizado. E como é que a gente faz isso? Dividindo em encontros. Então, a ideia é que o projeto ele chegue na escola, ele atue em 5 momentos diferentes, que vão de conversas, produções de texto, leitura coletiva, a construção de um diálogo, que vão de produções artísticas, tipo, muita coisa mesmo, que caiba nesses 5 encontros. Quanto à estrutura, me preocupei um pouco, mas no ensino fundamental 2 funciona da seguinte forma: parece que tem 2 dias da semana que algumas séries são 5 aulas. Então, de manhã termina de 11h30, nos outros dias termina de 10h40. Então, a gente teria ali um período de uma aula, por exemplo, por dia, para a gente trabalhar o projeto. E isso seria mais que suficiente. Então, a gente divide essa uma aula em 5 momentos, em 6 momentos, se for necessário, e para a gente poder levar o projeto para mais de uma escola. Confesso que sim, a primeira escola que eu gostaria de trabalhar o projeto é o Manuel de Castro, não só porque eu estudei lá, mas porque a ideia do projeto surgiu lá, a faíscazinha foi acesa lá. Tenho contato ainda com muitas pessoas de lá, professoras, com o núcleo gestor da escola. É meio que uma comunidade, porque a galera que estudou no Manuel de Castro, muitas pessoas que estudaram no Manuel de Castro foram para essas escolas tipo Tiradentes, e algumas dessas pessoas com quem eu estudei foram para a UFCA. Então, tem essa ideia também de criar um núcleo dentro da Universidade Federal do Cariri para que a gente construa, dentro do curso de filosofia, um plano de ensino para a aplicação do projeto, mas também que a gente construa uma sensibilidade em relação à temática do projeto. Porque a gente não vai tirar os materiais para aplicar esse tipo de dinâmica do nada. E aí a gente sabe que muitas escolas não têm essa estrutura de estar disponibilizando material artístico, não tem a estrutura de estar disponibilizando, por exemplo, a questão do certificado. Eu gostaria muito de fazer os certificados para que no final da aplicação do projeto as crianças pudessem levar para casa um papelzinho dizendo que elas participaram de uma coisa, para que elas sintam que aquilo ali foi um negócio especial, para que elas possam mostrar para a mãe, para o pai, para a avó. Então, isso não vai sair do nada e a gente precisa de muito apoio, muito suporte, que vai além da UFCA, que vai para a comunidade escolar mesmo, que vai para escolas de ensino médio, porque as gestões de escolas de ensino médio pública, elas têm noção de que muitas das crianças, dos estudantes que vão entrando lá, são estudantes que vieram da escola pública também. E é uma escola pública que está sendo sucateada, e não pelos próprios estudantes, ela está sendo esquecida aí pelos governos. Então, é uma forma de construir, como é que eu posso dizer, uma base para a educação. Então, a gente pega essas crianças, a gente dá um amparo a elas, a gente dá uma motivação para que elas, ao longo do crescimento delas, na etapa escolar, na vida dela também, ela vá construindo um sentimento de que ela precisa ter uma opinião crítica. É uma espécie de dizer à criança que se aqui tem filosofia, se você pode extrair filosofia de tudo isso, se você pode construir um pensamento crítico sobre isso, você deve fazer isso. Porque a gente sabe que essa garotada vai estar elegendo presidente daqui a um tempo, e a gente espera que essa garotada seja coerente quando vai fazer isso, para que a gente tenha um futuro no nosso país, no nosso mundinho aí, lindo, meu Deus. Então, é uma reação em cadeia, e a filosofia é muito disso, de enxergar um problema, de se posicionar diante desse problema, de pensar formas de se posicionar diante desse problema, e as soluções elas geralmente vêm a longo prazo.
E se é uma solução que vem a longo prazo, vamos formando pessoas, cidadãos, que vão pensar assim na sociedade de uma forma crítica, de uma forma coerente, com respeito à diversidade. Isso tudo parece uma coisa muito clichê, era uma coisa que já era para a gente ter parado de falar. Mas a gente tem que continuar batendo na mesma tecla enquanto as coisas estiverem do jeito que estão. Então, se essas crianças são o futuro do país, se essas crianças são o futuro do mundo, a gente tem que trabalhar com essas crianças uma consciência ambiental, uma consciência de respeito a, por exemplo, povos indígenas. A gente tem muita cultura ameríndia aqui na região do Cariri e as crianças não estão tendo acesso a isso. Elas chegam no ensino médio, na universidade, elas viram adultas e elas acham que índio não faz nada, que índio nem existe mais, que índio é só uma teoria. E a gente tem aqui os resquícios da cultura indígena, a gente tem povos indígenas na região do Cariri, a gente tem comunidades quilombolas na região do Cariri. Por que essas crianças não têm acesso a isso? Por que essas crianças não têm uma certa consciência da realidade delas? A realidade delas é só aquela realidade da escola, é só aquela realidade da casa delas, porque não se desenvolve na criança um sentimento de buscar entender as outras realidades. Porque quando a criança pergunta, mas por que a gente comemora o Dia do Índio? As pessoas vão dizer desse jeito, porque sim, porque é dia do índio, tá lá no calendário, a gente comemora e pronto. Mas será que tinha mesmo índio aqui? Tinha, mas já passou, é uma coisa do passado. Então são sempre respostas muito curtas, muito enxutas e que não incentivam a que ela continue questionando. Eu tenho uma criança em casa, eu digo assim, eu tenho uma criança, parece que é minha filha, é a minha irmã mais nova, ela tem 7 anos, e eu sempre busquei, assim, uma interação maior com ela, de ouvir o que ela tem a dizer, de até, assim, estar conversando com alguém, ela chegar e querer conversar, eu dizer, de jeito, peraí, deixa a menina falar, e deixa ela falar para que ela desenvolva essas dúvidas, essas questões. E, tipo assim, muita gente olha e diz desse jeito, meu Deus, essa menina é muito inteligente. Isso não é só uma questão de inteligência, isso é uma questão de desenvolvimento cognitivo mesmo, e a gente constrói isso a partir do diálogo, como diz o Matthew Lipman. E aí eu espero que futuramente ela seja um ser filosófico, ela continue a ser um ser filosófico. Eu sugeri para o Franzé, esse final de semana, fazer um vídeo, porque a gente também tem um canal no YouTube agora, que está começando a ser construído, fazer um vídeo comentando sobre o filme da Disney, a louca da Disney, sempre Disney, enfim, é um filme Descendentes, que é um filme que trata sobre os descendentes dos príncipes e das princesas e também da vilania da Disney. E aí eu assisti esse filme pela primeira vez com minha irmã, com a Erika. E a primeira coisa que ela falou, porque é um filme que trabalha sobre o conceito de bom, o conceito de mal, fala sobre segregação, fala sobre oportunidade. A primeira coisa que ela falou quando o filme terminou é: a menina que todo mundo diz que é mal não é mal, e o menino que todo mundo diz que é bom não é tão bom, e todo mundo é mal e é bom. Como é que pode tudo isso? Aí você fica tipo, isso é um conceito filosófico, são questões filosóficas, isso saiu da boca de uma criança de 6 anos de idade. E as pessoas se surpreendem com isso, quando na verdade as crianças estão fazendo isso o tempo todo. Se a gente se deixar surpreender pelas crianças, a gente vai se surpreender muito com as crianças. E se a gente for estimulando essa construção de pensamento nas crianças, elas vão virar seres espetaculares, excepcionais. E aí eu estava vendo isso nesse livro aqui, que eu peguei lá na UFCA, antes de tudo isso, dessa confusão toda, que é um livro que trabalha filosofia com crianças e adolescentes, e ele traz textos, atividades. É um livro mais prático mesmo para você trabalhar em sala de aula, questões filosóficas. E aí a autora vai e fala que em determinado momento os educadores começam a perceber que essas gerações que estão vindo, elas estão vindo muito apáticas, elas estão vindo muito consumindo muita violência, consumindo muita informação ao mesmo tempo, e que elas estão crescendo sem se importar com o pensamento crítico, sem se importar com essa formação de pensamento crítico. E qual é a solução para isso? Implantar um ensino de filosofia, um ensino crítico. E o Matthew Lipman ele vai trabalhar a ideia da filosofia para crianças como uma construção de uma nova forma de educação. Não é só assim chegar e dizer, jeito, toma aqui filosofia para as crianças. É meio que uma revolução na educação, a proposta dele. E é uma proposta que a gente está trazendo há muito tempo, uma revolução para a educação. Vamos revolucionar a educação. Do jeito que não está dando mais. E por que não está dando mais? Porque o nosso modelo de educação é um modelo muito de normas, de regras, de decoreba. Eu gosto de dizer,
Assim, eu não gosto, mas eu digo que eu me traumatizei muito com a disciplina no ensino fundamental e é um trauma que eu estou tentando desconstruir até hoje. Eu tenho muito trauma de geografia. Porque quando eu estava no fundamental, eu tive um contato com a disciplina que foi mais ou menos assim. A professora chegava e ela dizia: vocês têm que decorar os estados do Brasil e as capitais por região. Região tal, aí você decora todos os estados e as capitais. E aí ela chegava na outra semana na sala e apontava para alguém e dizia desse jeito: agora cite todos os estados e as capitais dessa região. E eu sempre tive muita dificuldade com essa coisa de decorar. Então, foi algo que me marcou, que ficou em mim e que eu tive. Até hoje eu tenho muito pânico de geografia. Botar um gráfico geográfico na minha frente eu morro. Caio dura no chão, mas eu não levo nem a pau. E a gente, quando fala sobre essa questão da educação. Peraí, viu? Me empolguei. Geminiana começa a falar muito, aí esquece de beber água, esquece de respirar. Enfim, quando a gente fala de uma educação cheia de normas e cheia de regras, a gente fala num modo muito geral, mas a gente esquece que também tem crianças, tem pessoas que têm dificuldades, deficiências de aprendizagem, pessoas com déficit de atenção, pessoas disléxicas, pessoas que geralmente não têm uma estrutura, como é que eu posso dizer, adequada para estudo em casa, e aí o tempo que tem para estudar é na escola, e aí é bombardeada com muita informação e não tem tempo para refletir, para ouvir, para processar aquilo, para produzir uma ideia sobre aquilo, para ver se aquilo ali é de fato verdade, para poder, a partir disso, ir construindo outros pensamentos. É só muita informação sendo jogada em cima das crianças, e aí a gente não para um pouco e pensa desse jeito, tá, o que é que ela está aprendendo? Como ela está aprendendo e como fazer com que ela aprenda de uma forma correta. A gente está só preocupado se ela está aprendendo esse conteúdo, se ela está absorvendo isso. Quando as crianças, quando as pessoas não são esponjas, a gente espera que elas sejam esponjas, que elas vão absorver tudo, mas elas não vão absorver tudo. E aí, quando a gente para um pouco para pensar nessas formas de educação, a gente vê que a gente precisa sim de uma mudança na educação. Essa mudança acontece de uma forma devagar, ela acontece de uma forma, como é que eu posso dizer, a longo prazo, não é uma coisa que a gente vai chegar. Não tenho essa ideia de que eu vou chegar, vou botar o projeto na escola e vai dizer de jeito, pronto, agora todo mundo vai virar filósofo. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a mudança vá acontecendo. A gente quer dar esse primeiro passo para que os próximos sejam dados com base nesse primeiro e que isso seja um encontro, um contato bom, para que isso seja um afeto positivo, para que isso leve a algum lugar. Até porque a gente também não pode esperar que as coisas mudem só sentado, mandando texto no Facebook, educação, educação. Não, a gente tem que partir para o processo efetivo das coisas. A gente tem que aplicar esse tipo de pensamento. E aí eu fiz um cronogramazinho do que eu ia falar. Eu comecei a falar, eu não segui o cronograma. Não segui o roteiro. Eu sabia que eu ia fazer isso. É muito a minha cara, meu Deus. Vou botar a culpa no signo, mas não é tanto só o signo. Enfim, no momento, a gente, por conta dessa pandemia e tal, a gente não está tendo acesso a muita coisa física, muito material físico, livros, né? Então a gente está mais na base da leitura de artigo, de texto. Eu estou produzindo muito, eu sempre entro em contato com o Franzé, ele está sendo muito receptivo às minhas dúvidas, aos meus medos, às minhas paranoias. Eu chego, Franzé, é isso, assim, aí ele vai e me orienta sobre as orientações também de filmes, de livros para ler. Muita gente mesmo sugerindo, eu tô achando isso incrível, porque eu, sinceramente, estava com muito medo de estar sozinha e de começar isso sozinha, principalmente, mas eu tô recebendo muita sugestão. Tem outro livro também que o Franzé sugeriu, que eu vou começar a ler, que é esse aqui. Também peguei lá na universidade, mas eu já li a introdução dele, é maravilhosa. E a construção desse plano de ensino, ela está sendo feita, mas ela não está sendo feita ainda, como é que eu posso dizer? Tipo, é isso e vai ser aplicado assim. Eu acho que ainda tem muita água para correr na construção desse plano de ensino. Tempo a gente está tendo, né? Infelizmente, não é uma coisa que eu posso dizer ainda bem, mas até que o projeto comece a ser aplicado, a gente está tendo um tempo aí para estruturar esse plano de ensino. A gente está tendo um tempo também para voltar para si. Eu estou tendo muito tempo para voltar para o projeto e dizer desse jeito, tá, isso eu tenho que modificar, isso aqui é muito longe do que pode ser aplicado na realidade. Mas as coisas estão acontecendo rápido, estão acontecendo num nível que acho que pode ser, o projeto ele pode ser sim aplicado, ele pode ser sim colher frutos positivos no futuro.
Eu estou muito otimista. Acho que quando eu botei a ideia na cabeça, ficou. Eu disse, vai, pronto, não quero nem saber, dou um jeito. Ah, mas isso não, dou um jeito. E ele está sendo construído de uma forma muito bonita, não só por causa do apoio, do incentivo, mas por muito trabalho duro mesmo. Os contatos que eu estou tendo com as pessoas das escolas já pré-confirmando, eu ainda não tenho nenhuma escola confirmada, porque a gente precisa saber direitinho como vai estar daqui a 2, 3 meses para poder planejar os encontros, a aplicação do projeto. Mas uma coisa interessante que a gente está fazendo é a construção mensal e gradual das temáticas. Por exemplo, esse mês de abril foi o mês do livro infantil nacional. O dia, na verdade, teve o Dia Nacional e o Dia Internacional do Livro Infantil. E aí a gente se voltou para isso, indicando livros infantis, da literatura infantil. Alguns livros algumas pessoas sugeriram, só que eu pensei que não seria ideal colocar por ter muitas temáticas problemáticas, tipo a gente se voltar hoje, por exemplo, sugeriram colocar o... Ai, meu Deus, qual foi o livro? A Escrava Isaura. E teve outro livro também, que é um livro que é da literatura brasileira, é um livro muito bonito. Eu li quando era criança, mas romantiza todo o processo de colonização e de miscigenação brasileira. Eu não achei muito interessante colocar. Se a gente está propondo uma filosofia diferente, uma construção de saber diferente, é importante a gente se atentar também para certas questões que a gente tem que ir desconstruindo. Sugeri um livro muito massa, que é um livro feito acho que é a Prefeitura do Pernambuco, que é um livro, a Chapeuzinho de Palha, que é um livro, é tipo um remake da Chapeuzinho Vermelho, bem nordestino, tem um vocabulário muito massa, eu achei muito interessante. Eu tenho Érica, que é minha irmãzinha, que é o tipo o meu teste. Quando eu quero pensar alguma coisa, tipo, vou articular aqui uma teoria muito louca sobre essa obra, eu chego nela e digo assim, vamos ler isso, vamos assistir isso, aí eu vou estruturando com ela. Eu li para ela e ela adorou o livro. Tipo, meu Deus, é a Chapeuzinho Vermelha, só que ela fala como a gente. E eu acho isso muito importante. É uma forma de chegar nas crianças, chegar na realidade delas. Outra questão também que eu estou tentando levar em consideração são as próximas datas comemorativas, porque as escolas elas sempre colocam datas comemorativas no seu calendário, né? Comemora dia do índio, dia disso, dia daquilo outro. E eu estava pensando uma forma de fazer uma análise sobre essas datas. Então, aceito sugestões, se vocês quiserem ir lá no Instagram do projeto, no meu Instagram, sugestões de como a gente pode abordar certas temáticas com as crianças. Tem muita gente que quer trabalhar filosofia com crianças. Tem pessoas que se formam em filosofia e tem uma formação de filosofia que a gente sabe que é uma formação voltada para adolescentes, mas que acabam atuando no ensino fundamental 2. Então, muita gente tem dúvidas, muita gente tem conteúdos para trabalhar, muita gente tem experiência de trabalho de filosofia com crianças ou de trabalho de temáticas filosóficas com crianças e quer colocar isso para fora. Então, o projeto ele também tem isso, é tipo um lugar seguro para as crianças crescerem, para as crianças produzirem conhecimento, mas ele também é um lugar seguro para educadoras e educadores deixarem suas angústias, seus pensamentos, suas dúvidas, se encontrarem, trocar figurinha, trocar conteúdo, trocar. Eu, assim, particularmente, isso é uma coisa que já me perguntaram. Eu não pretendo, de fato, no momento, porque o projeto ainda está sendo uma coisa muito nova, a ideia de trabalhar filosofia com criança está sendo uma coisa muito nova. Então, não é uma coisa assim que está na minha monografia. Minha monografia não é sobre filosofia com crianças, mas encaixa, sabe? O ensino, minha monografia é sobre filósofas, é sobre mulheres na filosofia. E isso encaixa muito nesse ensino, nesse estudo de filosofia com crianças, porque estudar mulheres na filosofia é uma coisa revolucionária. Estudar mulheres na filosofia é uma coisa que não é nova, mas é uma coisa que está sendo pautada como nova, que está ganhando espaço agora. Da mesma forma que estudar filosofia com crianças é uma coisa esquecida que a gente está trazendo à tona agora, com a quantidade de gente trabalhando filosofia no ensino fundamental. Então, como são duas coisas que se casam, é uma espécie de filosofia da libertação, porque a gente está construindo essa filosofia. De novo, a nível Cariri, a nível Ceará, é uma filosofia que está sendo construída de uma forma diferente, é uma filosofia que está trazendo pautas diferentes. Então, são coisas novas, são coisas muito novas. Então, no momento, está sendo uma construção ainda. Então, muitas perguntas que me fazem, Cris, mas isso, isso e isso. Aí eu fico tipo, ainda não sei, mas a gente pode descobrir. Se quiser me ajudar a descobrir, a gente está trabalhando nisso.
Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. Eu já me perdi toda aqui, já falei demais. Oh, meu Deus, esse sol em Gêmeos é uma desgraça. Pronto. Ah, outra coisa que eu queria falar também. Eu falei no começo sobre o meu contato com a filosofia ter sido na disciplina de ensino religioso. E aí, uma coisa que eu tenho conversado muito com as pessoas e tenho pensado muito sobre isso é que, por exemplo, há espaços em que a filosofia poderia sim estar sendo trabalhada no ensino fundamental, que é nesse espaço da disciplina de ensino religioso, na disciplina de ensino e estudos regionais, se eu não me engano, que é uma disciplina que tem no ensino fundamental, que foi, por exemplo, por meio dessa disciplina que eu te conheci, Ismael. E aí você pode estar trabalhando filosofia nessa disciplina, você pode estar trabalhando filosofia na disciplina de história, você pode estar trabalhando uma geofilosofia na geografia para não traumatizar as crianças com decoreba de estado e de capital. Então, são espaços que a filosofia pode estar sendo trabalhada, não só tipo, criar uma disciplina de filosofia no ensino fundamental, mas para as crianças já terem esse contato. Até porque, no nono ano, as crianças já têm contato, por exemplo, com a física e com a biologia. Até o nono ano é ciências, né? Quando chega no nono ano, você tem contato com a física e com a biologia para quando chegar no ensino médio, a galera não estranhar muito física, química, biologia e tal. Então, por que não também dissolver essas outras disciplinas das ciências humanas para ser trabalhado filosofia? E a gente sabe que a filosofia já tem um espaço muito apertado no ensino médio, tipo, teve aí toda uma discussão sobre a escola em tempo integral trazer mais filosofia, mas vai ter mais espaço para as ciências humanas. A gente sabe que isso está sendo uma coisa assim muito estado do Ceará, né? Em outros estados a filosofia não está sendo tão pautada assim no ensino em tempo integral. A gente sabe que tem muita letiva no ensino médio, tempo integral, voltada para a filosofia, são propostas das professoras e dos professores, mas uma coisa que ainda assusta é que, por exemplo, quando eu entrei na graduação da filosofia, muita gente chegou para mim e disse desse jeito: você é uma sortuda de ter tido a disciplina de filosofia com alguém formado em filosofia. Minha professora de filosofia foi a Leda. Eu também tive contato com o professor Willam. E ambos, pois é, e são maravilhosos. E assim, não que professores formados em história não consigam dar disciplina de filosofia, mas a gente tem essa ausência de pessoas formadas em filosofia na educação. E muitas pessoas me perguntaram, tá, mas você está pensando em uma filosofia para o ensino fundamental, se nem no ensino médio a gente tem tantos professores de filosofia. Mas essa questão, na geografia, a galera estuda geofilosofia. Na história, as pessoas estudam filosofia. Sei lá, tipo, em todas essas áreas das humanas e em outras áreas do conhecimento também é estudado filosofia. Você senta para conversar com a professora de história, ela vai dizer todos os contatos que ela teve com a filosofia, com a sociologia. Então, não é uma coisa assim, o ensino de filosofia, a educação em filosofia, ela não é restrita à filosofia. Então, por que que esses outros profissionais da educação não podem trabalhar também a filosofia em suas disciplinas, em seus espaços de conversa? A gente sabe que tem projetos. Durante o ensino fundamental, eu tive contato com um professor de educação física, que eu nunca lembro o nome dele, que ele teve um contato no ensino, na graduação, com a filosofia, e aí ele fazia dinâmicas também voltadas para a filosofia nas aulas de educação física. Chamava todo mundo para a quadra e vamos fazer uma dinâmica aqui de coletividade e vamos trabalhar aqui o que é o ser individual e o que é o ser coletivo, para a gente trabalhar em grupo, para a gente se unir. Então, tipo assim, você pode trabalhar filosofia em diversas áreas do conhecimento. A gente sabe que eu não estou fazendo aqui uma crítica diretamente a professores do ensino fundamental, porque a gente sabe que da mesma forma que a escola ela está sendo sucateada pelo Estado, pelo município, os professores eles também estão sendo esquecidos, eles também estão sendo sucateados, e isso não é de hoje. Aqui no Juazeiro tem um histórico de greves muito louco, que quase todo ano tem greve, porque a prefeitura não quer pagar o reajuste salarial aos professores, atrasa o salário de professores, atrasa. Então, assim, a gente não pode chegar e dizer desse jeito: os professores não estão querendo trabalhar temáticas filosóficas, quando não existe um incentivo para que esses professores trabalhem essa temática. Então, parte do projeto também é alcançar esses professores, e parte do projeto também é bater nessa tecla de que o Estado e que o município devem sim ter esse amparo para com os estudantes, para com as professoras e os professores, com os materiais didáticos, que a gente sabe que
também estão sendo sucateados. A gente vê aí reportagem na televisão de livros e livros e livros sendo queimados e sendo jogados fora sem estar sendo utilizados. A gente sabe que isso não é culpa das escolas, a gente sabe que isso não é culpa de professor. A gente tende a culpar muito o professor por tudo que dá errado na educação, quando a gente sabe que a galera não está tendo o devido incentivo para trabalhar nem a disciplina deles. Inclusive, quando eu cheguei na escola, né, no Manuel de Castro, para chamar a galera para fazer a atividade do Trilhas Filosóficas, uma coisa que eu percebi é que algumas professoras e alguns professores tinham uma dinâmica de precisar gritar, dinâmica, lá vai, tinha a necessidade de precisar gritar na sala de aula pedindo silêncio quando eu estudava lá, e ainda hoje eles têm essa realidade. Porque amontoa 30 meninos dentro de uma sala que cabe, assim, 30 não, 40, dentro de uma sala que cabe 30 pessoas, e aí uma sala quente, sem ventilador, escura, e quer que todas essas pessoas deem de conta de estudar, de aprender, de sentar, de ficar quietinho, caladinho, e também querem que dê de conta que o professor consiga controlar a turma para ele conseguir colocar dentro da cabecinha das crianças um conhecimento. O professor é muito criticado por isso. Quando a gente sabe que se você colocasse essas 40 pessoas distribuídas de uma forma adequada em uma sala de aula com infraestrutura massa, eles teriam, sim, um espaço em que eles poderiam usufruir de um conhecimento, que eles poderiam se sentir confortáveis para escutar a professora, em que o professor poderia se sentir à vontade para dar aula. Então, eu espero também que o projeto ele consiga alcançar uma parte das crianças que possa dizer desse jeito, eu não estou à vontade com isso que está acontecendo. No sentido de não se conformar com aquilo, porque as crianças elas chegam na escola e é um negócio tipo, a gente vai passar alguns anos aqui, mas acaba daqui a pouco, a gente vai para outra escola, acaba daqui a pouco e pronto, minha vida é isso. E o que eu quero com o projeto, e isso é uma coisa que eu quero realmente no meu coraçãozinho poético, romântico em relação à educação, é que essas crianças parem e digam assim, não, a gente não merece isso aqui, a gente merece coisa melhor do que isso. A gente merece sim coisa melhor do que isso. A gente não merece estar sendo jogado aqui e estar aprendendo de qualquer forma. Não para criar uma rebelião, a galera sair quebrando tudo, claro. Mas para que eles consigam perceber que aquele espaço que eles estão ocupando, eles são de responsabilidade de alguém, ele precisa ser trabalhado e que essas crianças devem buscar, precisam e devem buscar algo além daquele espaço. É muito difícil. Eu não estou dizendo que as crianças devem, aquele negócio de meritocracia, né? Tipo, se você se esforçar bastante, não é isso que eu estou dizendo. A verdade que eu estou dizendo é para a gente não se conformar mesmo. Eu fui uma pessoa, e você sabe disso, que a gente teve embate quando você era meu professor no ensino fundamental por conta disso, que eu não me conformava com nada, aquela revoltada mesmo. Quer dizer, de jeito, não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque não pode. Vamos atrás de resolver isso. Então, foi por essa revolta que eu consegui chegar no ensino médio, chegar numa faculdade, e eu enfrentei muita dificuldade. A gente sabe que algumas pessoas enfrentam mais dificuldades do que a outras. Tem toda uma questão aí de um privilégio social por minha cor de pele, mas a gente sabe que essas crianças elas precisam ter esse sentimento de revolta para que elas possam futuramente mudar alguma coisa. Elas precisam ter esse sentimento de perceber que elas são indivíduos que estão ocupando aquele espaço, que tem outros indivíduos ocupando aquele espaço, de se sensibilizar com o próprio espaço que ocupa, com a sua própria realidade, de se sensibilizar com a realidade do outro, de se sensibilizar com o professor para que ele consiga compreender que o professor está fazendo o papel dele. E adorei o cachorrinho latindo. Sim. Tá na força. Porque as crianças, se você não incentiva elas a ter essa sensibilidade consigo mesmo e com o próximo, você não pode esperar que a criança também consiga entender o lado do professor. Você não pode esperar que a criança pense, o professor tá ali, passou o dia inteiro falando, gritando, a gente tem que fazer silêncio para escutar ele. Não, se eles não têm uma cultura de perceber o espaço do outro, a posição do outro, ele não vai ter esse tipo de reflexão. O projeto, ele tem esse objetivo de plantar essa sementinha do conhecimento, mas também plantar essa sementinha da sensibilidade. Vamos sensibilizar essas pessoas. É uma coisa muito de afeto, porque todo mundo está se afetando o tempo todo. E se a gente afeta as pessoas de uma forma negativa, essas pessoas vão sair distribuindo esses afetos negativos por aí. Então, vamos afetar as pessoas de uma forma positiva, para que elas consigam afetar também de uma forma positiva mais à frente. Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para me falar. Acho que eu falei tudo que eu devia falar. Se eu não falei, eu vou falando aí pela frente. Então,
Quando a gente começou a nossa conversa, né, algumas questões foram colocadas, e isso é natural para um projeto que está iniciando, né, sobre as muitas questões que se mostram e que a gente ainda está começando a refletir, né? Uma coisa que é bacana, bem interessante de trabalhar com crianças é essa discussão sobre... Eu, particularmente, venho ter um contato muito raro com essa discussão sobre filosofia para e com crianças. Lá, eu ainda estava na graduação, acho que em 2014, já no finalzinho do curso, né, para mim, eu lembro perfeitamente de uma conversa que eu tive com a Daniela Sampaio, lá de Missão Velha, e a gente comentava sobre essa importância de se trabalhar filosofia com crianças, né, no fundamental, e inclusive a gente chegou a discutir sobre a perspectiva de um projeto para produzir um material que servisse de base, né, um material didático para que isso fosse interessante e viável na região do Cariri. A gente até comentou de se usar histórias em quadrinhos, a própria literatura do cordel que o Franzé comentou inicialmente. Eu cheguei a ler o Lippmann, né? Cheguei a ler nada, coisa muito introdutória, né? Se você perguntar hoje sobre o pensamento do Lippmann, eu só sei do programa de filosofia, mas algo muito rasteiro, né? Muito superficial. Então, não tenho propriedade para isso. Mas o que é interessante e o que nos dá essa possibilidade é porque a curiosidade é algo muito próprio, né, da criança, né? A criança em si, ela tem esse exercício questionador por natureza. Então, pensar a filosofia nesse espaço é mais do que interessante, mais do que provável, mais do que concretizável. Estou falando, usando palavras aqui, nem sei se existe. É exatamente por isso. Né? A gente tem um campo muito fértil, né? Um território muito fértil em que, de fato, como você colocou, né? É questão de lançar sementes, né? De fazer as provocações e de pensar junto com elas todas essas coisas que, na verdade, elas já trazem consigo. Né? Muito que não é nem do chegar a impor um tipo de pensamento, uma forma de pensamento, como você experienciou nas aulas de geografia, né? Mas é simplesmente de ter um espaço que suscite essa reflexão de uma forma mais organizada até, e mesmo mais consciente. Então, acho super interessante, porque se aproveita disso, né, que é um elemento muito positivo que todo mundo tem, sobretudo na infância, e que a gente não deveria perder nunca, né? Essa coisa da curiosidade, do se admirar com coisas bobas, né? O absurdo, né? O admirando aí, que é próprio da filosofia, o espanto. Né? Então, tem sempre um porquê, um como, um onde, que sempre sai, né? Para você que tem uma irmã de 7 anos, hoje nem tanto, não sei. Mas até os 5, eu acho que tinha vontade de sair ou de trancar ela dentro do quarto porque é pergunta demais, né? Tem horas. Pronto, o Francisco está dizendo aqui, ó, tem um mini curso sobre esse tema e que a Dani participou. Eu citei a Dani justamente porque eu lembrei muito me veio enquanto você falava essa conversa com a Dani. A professora Leda apareceu aqui, deixa eu mandar um super abraço para a Leda. Enfim, muito do que eu sou como professor de filosofia, eu devo à Leda, que muito me apoiou e a gente sempre teve muito espaço, muita liberdade no Tiradentes, no Colégio Tiradentes, e aqui eu estendo um abraço e um carinho muito grande pela escola toda, tá? Você falou que, logo no começo também, que seu discurso poderia soar um tanto poético demais, um tanto utópico demais. O Franzé até colocou o filopoético ali. Mas Sim. eu acho que isso é interessante, sobretudo nesses tempos, né? Tem que ter poesia. A gente não pode perder essa poesia que tem, que ainda tem, que a gente ainda precisa encontrar nas nossas ações cotidianas, sobretudo nesses tempos tão difíceis. Né? É importante que a gente não perca essa utopia, essa poesia. Eu acho que é justamente isso que nos faz promover essas ações, que ainda nos faz insistir em tudo que há. Sim. A gente não acredita que é possível. E na verdade, possível. Né? Eu costumo muito dizer nos meus vários discursos e nas mais variadas ações que outros mundos são possíveis. A gente não pode nunca perder essa crença de que de fato, esses outros mundos são possíveis. Então, deixo o projeto com a poesia que ele merece. Tá? Sim. É,
Um outro ponto que eu coloquei aqui, e esse é o último, o subtítulo do projeto eu estava vendo aqui, para quem não segue, tá? Eu deixei na primeira parte no comentário fixado, né? @projeto, que na verdade é PROJ, underline, Philo, underline, Sofia Philo. Eu deixei lá salvo no comentário fixo, tá? Para quem não segue no Instagram e nem no Facebook, tem a página também, Filosofia, Construção de Saberes Filosóficos, é o tema, é o subtítulo do projeto. E aí, a gente está falando de construção, né? Um processo, né? Você colocou várias questões que são interessantes, né? A gente, na sua fala fica nítido, é uma construção, é um começo de um processo, né? E que massa que tem surgido essas ideias todas, essas dicas, essas orientações, e que você tem abraçado essas coisas todas e trabalhando, né? Ruminando, como um bom Nietzscheano, né? A coisa vai e volta e ela vai sendo construída, né? Tijolinho por tijolinho, se possível, o projeto que ainda está no começo, mas já pode ser, vai sendo pensado, vai sendo reformulado, até que ele se consolide e que, de fato, ganhe a forma que a gente espera que ganhe, né? E, enfim, meu comentário mesmo é só mesmo para parabenizar pela, pela iniciativa, né? E dizer que é importante que a gente se mantenha firme nessas ações, apesar de todas as dificuldades que a gente está tendo, né? Hoje, com essa realidade remota, né? Limitada ao virtual, mas é interessante, né? Porque isso também demonstra essa capacidade de reformulação, né? De adaptação às múltiplas realidades possíveis. E demonstra que esse tipo de reformulação não impede que a coisa aconteça de forma positiva, né? Você citou o exemplo do Trilhas, e aí eu queria só fazer essa ressalva aqui, enfim, né? O Trilhas, na próxima semana, segunda-feira, na verdade, dia 4 de maio, completa 6 anos de existência. Né? Ele Nossa. foi nossa primeira ação, foi no dia 4 de maio de 2014, na Cachoeira de Missão Velha. E aí, por que eu estou fazendo esse comentário? Exatamente por conta disso, né? Dessa reformulação que é possível mediante as várias situações e desse desprendimento, né? Como você coloca, o projeto não é meu, não é do Franzé, é da universidade, é da academia. O Trilhas Filosóficas eu saí em 2015, já passou muita gente por ele e ele continua tendo sido reformulado, inclusive você, né? Eu peguei justamente uma época muito, muito boa, pelo menos em 2014 e 2015. Depois de 2015 em diante, a gente começou a ter os problemas de corte, né, e tudo mais. Enfim, isso já sugeriu as reformulações. O que é interessante, que eu repasso por isso, né, que a gente possa dar continuidade, que você não desanime. O projeto é muito bom e que haja essa abertura para pensar as inúmeras possibilidades e que ela de fato se constitui, tá? Então, um orgulho imenso de ter cruzado esse caminho aí também filosófico seu. Que fofo. Dessa vez eu fui um pouquinho, Mas só um pouquinho. Pra só um fugir da pouquinho. normalidade. Pois é. Aí, deixa eu trazer o comentário agora da Lírio. Projeto ainda que esteja no começo, e eu acho que já é uma questão a se pensar como colocar... Ah, tinha outra coisa que eu esqueci, eu trago já. Como que a gente coloca a filosofia para crianças e com crianças, mas a Lírio também já propôs um movimento a mais, né? Sobre uma filosofia para crianças, uma proposta antirracista. E aí Sim. ela pergunta, dá para pensar se isso já vem sendo pensado, como fazer esse movimento? Então, como a gente. E aí eu vou falar, já me dizendo que não é o meu local de fala, mas como educadora, futura educadora formada, eu já venho pensando nisso, isso é uma coisa que a gente já está debatendo há um tempo. Eu procurei, nessa minha graduação, me formar no máximo de disciplinas possíveis, mesmo que não fosse numa área que eu quero. Eu estou voltando esse curso muito para mim, mas eu já vou explicar por quê. Me formar em disciplinas, mesmo que não fosse algo que eu me interesse muito ou que eu
como é que eu posso dizer, possa colocar numa monografia ou que seja meu objeto de estudo. E outras disciplinas surgiram que eram essencialmente importantes, que foi a filosofia latino-americana e a filosofia africana, que foram disciplinas ministradas pelo professor Franzé. E quando eu comecei o projeto, eu estava pensando nisso, na importância dessas duas disciplinas para a aplicação desse projeto. Porque, assim, a gente sabe que na escola a gente não tem uma literatura antirracista. A gente não tem uma aplicação do ensino de história antirracista. Como o projeto ele procura trazer um diferencial a esse modelo de educação que a gente já tem colocado, ele sim traz a ideia de uma filosofia antirracista. E como seria essa filosofia antirracista? Trazendo para as crianças as informações de que sim, se produz, se eu vou até ser um pouco ousado no que eu vou falar, e algumas pessoas podem ficar até, meu Deus do céu, mas como a humanidade surge em África, e a filosofia ela é uma coisa que surge com a humanidade, as questões filosóficas, eu acredito e eu defendo que a filosofia seja uma coisa que nasça na África. E a filosofia africana, ela é uma filosofia muito forte no sentido espiritual, no sentido de construção mesmo. Eu tive esse contato com a filosofia africana junto com o Franzé, mas eu também tive contato com a filosofia que traz um debate muito forte de interseccionalidade no grupo de estudos dos filósofos, da Filósofas, que hoje é o coletivo Filósofas. A gente estudou Angela Davis, a gente viu a Bell Hooks, a gente estudou um livro inteiro da Bell Hooks. Então, nessa minha formação, que eu procurei esse tipo de formação diferenciada, eu acho que a partir disso e das minhas colegas e dos meus colegas de curso, que vão estar aí ajudando a estruturar esse plano de ensino de filosofia para crianças, eu acho que dá para a gente tirar, sim, uma proposta de ensino de uma filosofia antirracista, de uma filosofia que seja, que abraça essa diversidade cultural, essa diversidade de existência mesmo, que traga a filosofia indígena, que traga não só assim filosofia, dizer filosofia africana, filosofia ameríndia, mas traga de fato pensamento, assim, nem que seja um pensamento cru, ou pensamento como se deu antigamente, como se dá hoje em dia, o pensamento como se deu ao longo da história, tanto pensamento africano, como pensamento indígena, como pensamento latino-americano assim em si, como pensamento regional mesmo, aqui região, nível Cariri, nível Juazeiro do Norte, com todas as suas religiosidades, com todas as suas pregações, a gente sabe que quando a gente bate nessa tecla de escolas públicas, e você, Ismael, você sabe a realidade dos estudantes da Escola Manuel de Castro. O Manuel de Castro atende vários bairros daqui da região, não é só o Tiradentes, que até que é um bairro assim, como é que eu posso dizer? Não é um bairro tão simples, tão marginalizado, mas trabalha com estudantes que são de bairros simples, crianças que, sei lá, que uma das poucas refeições que tem por dia é a refeição na escola, e que tem esse perfil de estudantes que são pessoas pretas e pobres, meninas e meninos pretos e pobres. Então, quando a gente traz essa filosofia, que tem que ser uma filosofia voltada para a realidade das pessoas, a gente tem sim que pensar numa filosofia antirracista, e a gente tem sim que pensar numa filosofia política, numa filosofia de luta. Eu sempre tive a ideia de que não existe assim, tipo, no ensino médio eu já estava, não tem esse negócio de neutralidade, não tem como ser neutro. E aí cheguei na faculdade, mergulhei em Paulo Freire, não tem neutralidade, professor é professor político e não sei o quê. E quando essa discussão surge, a gente tem que pautar que a educação ela também é política. E porque as pessoas são políticas, as pessoas se posicionam, as pessoas têm suas ideologias. Você cresce dentro de uma ideologia, você vai formalizando sua ideologia. E tudo isso a gente convive com todas essas ideologias juntas e a gente precisa sim desse debate antirracista. E se esse debate antirracista, esse debate anti-misoginia, esse debate assim, contra a LGBTfobia, ele deve acontecer, ele vai acontecer dentro de espaços filosóficos, dentro de espaços voltados para as ciências sociais. E esses espaços eles têm que acontecer dentro da escola. Porque a gente sabe que, às vezes, não é por maldade, às vezes a criança chega em casa, o pai e a mãe passou o dia inteiro trabalhando
não quer ouvir a criança perguntando, não quer ouvir a criança questionando, não consegue, na verdade, né? Nem que não queira. A gente sabe que tem crianças que não têm uma pessoa para conversar, é por isso que eu falo que a filosofia, às vezes, ela é colocada muito como uma filosofia elitista, porque as crianças que têm contato com a filosofia, assim, logo de início, sabendo que estão tendo contato com um debate filosófico, com uma construção política, elas têm em casa esse amparo, esse apoio. E se você, por exemplo, eu vou citar até aqui um exemplo do caso do filme Que Horas Ela Volta, que é protagonizado pela Regina Casé, né? Ela cria uma criança que não é a criança dela. Ela não tem como criar essa criança dela. Então ela se ausenta da criação da criança dela para criar outra criança. Quem é que cria a criança dela? Entende? Então, esses debates eles têm que acontecer dentro da escola. E se a gente vai aplicar uma filosofia dentro da escola, tem que ser uma filosofia, sim, contra todas essas formas de preconceito, que é uma filosofia que consiga, como é que eu posso dizer, abordar todas essas diversidades, todas essas variedades culturais, todas essas realidades, que a gente sabe que criança é uma coisa que ela aprende muito com o adulto e que ela coloca muito para fora. Esses afetos negativos que ela pega dos pais, de comentário preconceituoso, enfim, dessas violências simbólicas, ela pega e ela vai aplicar, ela vai afetar outras pessoas com essa violência que ela foi afetada. E às vezes esse pai reproduz essa violência porque ele também teve um afeto negativo para ele. Então, as crianças elas acabam machucando umas às outras, muitas vezes. E crianças ficam traumatizadas com pequenas coisas. As crianças sofrem muito, muito, muito racismo, machismo, LGBTfobia dentro da escola. Isso é uma realidade. Como é que a gente pode desconstruir essa realidade? É com essa proposta de uma filosofia que paute a realidade dessas pessoas, que vá para dentro da casa dessas pessoas, que vá para a realidade escolar delas. E acho que eu respondi, eu não sei. Tá ótimo. O Franzé trouxe uma questão, fala-se muito em ensinar, mas o que a gente pode aprender com as crianças? Hoje tudo. Meu Deus do céu. Olha, vou usar de novo como exemplo o meu experimento assim de estudos, que é minha irmãzinha. Eu sempre aprendi muito com ela. Até hoje eu me espanto sempre que essa menina abre a boca, porque é um poço assim de intelectualidade, assim, genial. Escreve um livro de filosofia, pelo amor de Deus. A criança, por ter essa natureza filosófica de estar questionando o tempo todo, ela acaba fazendo com que a gente também se questione. Eu sempre digo aqui em casa que essa coisa de responder tipo assim, a criança pergunta o que é isso? Aí o adulto diz, é isso. Aí por que é isso? É porque aí pronto. É porque quando a criança pergunta, essa pessoa que é adulta, ela começa a se perguntar também. E aí ela não consegue se responder e aí ela não responde à criança. Então a criança, com essa natureza filosófica de perguntar, de questionar o tempo todo, ela vai plantando essa sementinha também na pessoa adulta. E a gente com a cabeça cheia, às vezes, sei lá, dias de trabalho e uma realidade muito pesada nas costas, a gente acaba se fechando, quando na verdade tudo que a criança vai aprendendo no dia a dia, a gente pode sim absorver dela. Por exemplo, Érica, ela tem muita facilidade na leitura e na escrita, mas ela tipo é uma geniazinha da matemática. E aí, uma coisa que eu aprendi com ela é que a questão do incentivo a criança fazer, por exemplo, a atividade, eu até brinco com isso, é você dizer à criança desse jeito, você sabe. Você simplesmente sabe. E ela diz, eu não sei, eu não consigo. Você diz assim, você consegue. Se eu consigo, claro que você consegue. Olha só como você é genial. E a criança vai mostrando tipo, quando ela acredita que ela consegue fazer alguma coisa, ela vai e faz. E nisso ela vai mostrando essa coisa da perseverança, da tentativa, da insistência. E essa insistência, essa tentativa, essa perseverança faz com que ela vá construindo, tipo assim, muitos e muitos e muitos degraus e que ela vá crescendo muito. Então, se a gente se espelha nessa necessidade da criança de saber tudo, de aprender tudo, se a gente se espelha nessa motivação que a criança tem, se a gente se espelha nesse brilho no olhar que a criança tem quando faz novas descobertas, e aí a pergunta que vem depois da nova descoberta, porque sempre tem um questionamento depois da nova descoberta, a gente vai estar sempre aprendendo. Se a gente fosse um pouquinho, hoje em dia, como as crianças, a gente seria muito mais feliz. A gente seria muito mais assim capaz de lidar com as nossas emoções, com as situações que acontecem com a gente. Que a criança, tipo assim, você vai e fala, é porque é e pronto.
Ela diz, mas não tem como ser porque é, porque tem essa questão, tem essa questão, tem essa questão. A investigação que a criança propõe é a investigação que a filosofia propõe. A gente fala muito em filosofia. A gente tem que investigar, a gente tem que correr atrás. Isso é o que as crianças propõem naturalmente. Elas estão ali falando sobre isso o tempo todo. Só basta a gente abrir o ouvidinho e escutar as crianças. Muito bem. A professora Camila tá. Pode mandar, Franza. Primeira sequência a gente encerrou de perguntas, mas quem quiser ainda pode mandar, a gente ainda tem uns 30 minutinhos aí, ela vai secar a água todinha de casa. A professora Camila está com a gente diretamente de Portugal, ora pois, conversando conosco. Né? Inclusive vai estar com a gente eu ia dizer no Filosofia em Rede, porque eu ainda não conversei isso com ela. Mas, soltei aqui, Camila. Mas já estava certo. Mas aí eu já posso divulgar o outro, que a gente já vem conversando desde de março, que é o encontro de filosofia, arquitetura e urbanismo que acontece do Sertão Central, que acontece em novembro no Quixadá, tá? A gente já reforçar, eu sempre esqueço de falar dele, eu só falo dos outros, que ainda está muito longe, mas a gente já está se articulando para esse encontro, vendo questão dos locais, então, onde o encontro vai acontecer, tentando buscar viabilizar alojamento, alimentação para a galera que participar, tá? Então, a Camila está fazendo uma observação aqui, que é justamente, nós temos numa live um encontro aí de 4 gerações do curso de filosofia, que é justamente o Franzé, a Leda, eu e a Cris. Né? A, a Leda foi aluna do curso de filosofia da UFCA, e aí isso logo no começo, né, na primeira turma, eu chego em 2012, 6 anos depois, a Cris chega justamente mais 6 anos depois desse processo, né? Então, e aí o bom é porque a gente tem o Franzé, coordenador do PIPID, do qual a Leda é supervisora, do qual eu fui bolsista, até chegar na Cris, que era aluna do Tiradentes. Ou Isso mesmo. seja, um ciclo aí que está sempre girando, né? A gente se encontra no mestrado, Cris. A Leda Pode está deixar. parabenizando a Leda tá parabenizando pela iniciativa, né, de extrema importância inserir a filosofia na formação das crianças, seja de forma institucionalizada ou não. Que bom que tem esse apoio da UFCA por meio da Pró-Reitoria de Cultura. Inclusive, eu mando um abraço para todo mundo que faz a Pró-Reitoria, sempre muito solícitos, né, sempre muito parceiros quando eu precisei, acredito que com todo mundo ainda é assim. Sim. O França está dizendo que é da geração da gente. Olhe, nem tanto, tá, França? Não vamos também explicar muita baladeira, não. O França está perguntando sobre a produção do material didático. Né? Eu até comentei. Qual a estratégia para crianças produzirem seu próprio material? Né? O que é que você acha dessa perspectiva aí? Então, eu tive uma disciplina muito, assim, para mim foi um pouco diferente, porque eu nunca tive nada igual. Isso na graduação, que foi a disciplina de didática, em que a professora Carmita me deu muitos exemplos de como trabalhar aí com crianças, porque foi uma disciplina que tirou a gente da nossa realidade enquanto estudantes de graduação. A gente sentou no chão, a gente fez colagem, a gente fez pintura e tinha muita dinâmica. E era se a didática fosse uma fruta, que fruta seria? E aí você tinha que escolher uma fruta e argumentar por quê. Então, eu colhi muitos frutos positivos nessa disciplina. Quando ela chegou até mim, foi um choque, porque eu nunca tinha tido nada parecido, nem assim, não me lembro de ter alguma coisa tão radical, nem no quando era mais nova, criança, e eu tenho uma memória boa de quando era criança. Não tive nada parecido no ensino fundamental 1, não tive nada parecido no ensino fundamental 2. Assim, imagina no ensino médio, na graduação. Então, é uma forma de instigar esse pensamento. E eu também estava pensando que a gente poderia fazer dinâmicas nesse sentido. E no final da dinâmica, tipo, assim, ele responderia essa pergunta: se eu fosse a filosofia, se a filosofia fosse uma fruta, se a filosofia fosse um remédio, se a filosofia fosse isso, o que seria?
E aí ele vai expressar o que ele pensa daquilo em um desenho, em recorte, em texto, e no final a galera fazer tipo um mosaico grande. É uma coisa que eu planejo fazer em todas as escolas em que o projeto visitar, para que essa criança entenda que ela teve o pensamento dela, ela teve a produção do conhecimento dela, é aquilo que ela pensa, é aquilo que ela sente, é aquilo que ela acha, e em volta de tudo aquilo, ainda tem o que muitas pessoas pensam, o que muitas pessoas acham, e que isso é viver em coletividade. É tipo, uma pessoa que pensa uma coisa e aquela pessoa pensa outra coisa e todos nós pensamos e construímos um coletivo juntos. Então, é pescar um pouco do que eu estou aprendendo na graduação, na disciplina de didática, em outras disciplinas também da licenciatura, que eu acho fantásticas, e levar essas aplicações para a sala de aula e desenvolver essa coisa também do lado sensível, artístico mesmo. Eu pensei nessa coisa do desenvolver esse material artístico porque eu tenho muito contato, assim, muito afeto por uma colega de curso que entrou na minha turma, que é a Viviane. E ela faz parte do coletivo Filósofas também, e ela sempre bate muito nessa tecla da gente trabalhar a questão da arte com as crianças, porque é tanta palavra, é tanta leitura, e às vezes elas não estão inseridas numa cultura de leitura, de escrita. É uma coisa que a gente tem que trabalhar, a leitura e a escrita, mas é tanta informação jogada para ela, que quando ela está ali sendo protagonista da, da, dos materiais que ela vai usar, quando ela está sendo protagonista do conhecimento dela, quando ela sente, ela percebe que ela está produzindo aquele conhecimento, ela vai para outro nível, assim, de imaginação, de se soltar mesmo. E eu acho que isso é muito importante na criança, ela se sentir essa protagonista. Não é só dizer, você produz filosofia, é mostrar que ela pode produzir filosofia, que ela pode produzir conhecimento, aprendizado. E acho que eu respondi. Eu acho. Tá. Eu tô numa reunião paralela a essa live com os cineclubes do estado do Ceará. Aí por isso que eu tô de vez em quando aqui respondendo algumas coisas. Só um minutinho, que já estão me chamando aqui faz tempo. Deixa eu aproveitar e abraçar todo mundo que está na, na filosofia. Os professores estão aqui acompanhando e super dando apoio a gente, né? A galera que já apareceu, que foi do curso de filosofia, que está com a gente e que vai aparecer ainda, pelo menos. Nem se preocupe que eu vou aperrear todo mundo. Mais cedo ou mais tarde, a gente já tem agenda até a próxima semana. Aí na próxima semana eu começo a agendar o mês de maio, tá? O Rubem, se eu soltar o comentário do Rubem, eu respondo aqui. Deixa eu voltar, super importante estudar filosofia antiga na sala de aula, né? Platão, Aristóteles e por aí vai, mas é mega importante repassar que também somos portadores disso. Por falar em Platão, e aí está colocando aqui, geralmente é uma coisa que é apresentado como se estivesse muito distante, né? Por falar em Platão, você citou a professora Camila, eu tenho uma leve sensação, vou fazer uma post aqui, de que ela indicou a República de Platão para ser pensada, né, na perspectiva da educação para crianças que o Platão coloca. Não sei, estou jogando aqui. Mas tem algo lá eu posso estar cometendo um erro gravíssimo aqui, porque de fato, me perdeu, Camila, eu nunca vi a República. Mas lá tem essa referência ao processo formativo, né, de formação das crianças. A gente citou o Lippmann, né, que já é de agora mais recente, mas tem essa referência também com a galera das antigas e sobretudo Platão. Você falou dessas orientações da Camila, então me veio essa indagação, né, de que forma que a gente consegue dialogar com essa turma toda aí. Sim, se eu não me engano, tem isso. A República ela fala muito sobre educação. Eu trabalhei isso também na disciplina de didática, acho que foi com o professor Fernando. E aí, toda a filosofia antiga eu acho muito acessível para se trabalhar com crianças. E não por ser uma coisa simples, mas porque os textos eles dialogam muito com uma literatura que a gente pode adaptar para uma literatura mais infantil. Inclusive, no primeiro ano do ensino médio, a filosofia, o primeiro contato que as pessoas têm com a filosofia, as pessoas que vão para o ensino médio sem ter nenhum tipo de contato, né? O primeiro contato que elas têm é com o Platão, é com Aristóteles, é com o mito da caverna. E aí, geralmente, a gente
eu vi isso em algumas pesquisas, em alguns artigos. Acho que outra pessoa também me recomendou a trabalhar como referencial teórico a República e trabalhar o mito da caverna com as crianças. E eu até encontrei alguns textos de propostas de como trabalhar o mito da caverna com as crianças. Principalmente agora, tipo, teve uma repercussão enorme do mito da caverna nas últimas semanas por causa. Vocês sabem por quê? E aí o antigo ministro, né, citou mito da caverna e tal. E aí a galera começou a falar muito sobre o mito da caverna. E aí, por dizer assim, o mito da caverna é uma coisa muito difícil, mas que dá para você trabalhar até com crianças e principalmente com crianças. Eu acho que a filosofia, isso é uma coisa assim que a gente ainda está construindo. Que os textos filosóficos, alguns deles podem sim ser trabalhados com crianças, principalmente os textos da filosofia antiga, alguns textos de filosofia africana, que o Franzé, inclusive, levou para a disciplina de filosofia africana. Acho que não foi nem ano passado, eu acho que foi ano atrasado, não lembro bem. Mas tem textos filosóficos que dá para se trabalhar, inclusive do Platão. É um clássico, na verdade. Eu também estava pensando em trabalhar sobre como o projeto ele toca muito em afetos, trabalhar da filosofia antiga também, o texto do Banquete, que é um texto que a gente, inclusive no coletivo Filósofos, a gente já discutiu muito sobre isso, que é um texto que o Platão ele vai citar a Diotima de Mantineia, o Sócrates vai citar no discurso dele a Diotima de Mantineia, e aí é um texto que você mostra isso, tipo, é um clássico da filosofia antiga, tá ali um diálogo em que o Sócrates está presente, é um texto do Platão, e ele ainda cita uma mulher sendo o referencial para ele produzir aquele pensamento, para que ele construir aquele pensamento. Então, quando eu pensei assim em textos da filosofia antiga para trabalhar, esse foi o primeiro que me veio à cabeça. Obviamente, logo depois do Mito da Caverna, que também é um super clássico. E acho que é isso. Não sei se é essa a resposta para a pergunta. Eu estou sempre em dúvida se eu estou respondendo a pergunta certa, mas eu estou respondendo. Tá fluindo. Segue o baile. A Camila colocou que é sempre bom ter ainda o que ler ou não ler, né? Enfim, sobre a República. O Franzé está colocando que os mitos platônicos para crianças é uma proposta da professora Karen Franklin. Ou é de Santa Catarina ou é do Paraná. Tem até alguns pela UFC. A Camila falou que tem também um dos livros na biblioteca da UFCA, enfim, fica aí a sugestão. O Ulisses de Platão é um diálogo com jovens. Enfim, são essas coisas todas Certo. que estão sendo postas. A conversa está super fluindo, tá ótimo, tá? Lembrando, toda essa conversa, tanto a primeira parte quanto essa, vão estar no nosso canal do YouTube, né, o Instituto Trilhas de Senador Pompeu, e aí todo mundo pode acessar para rever, ou então quem não viu, para poder ver desde o começo, e também para poder compartilhar. A gente pede encarecidamente, compartilhem, divulguem o projeto. O canal está surgindo agora, né, na verdade, até antes do Filosofia Dentro de Casa, a gente não tinha tanta movimentação lá, porque enquanto instituto, a gente está muito no Instagram, no WhatsApp e no Facebook. A Vida Ativa é mais nessas três plataformas, né? O YouTube, enfim, surgiu como um canal a mais. Então, fica aí a dica para que vocês possam ajudar nessa divulgação. Acho incrível vocês não beberem água esse tempo todo. Meu copo Pois acabou. é, quase 2 horas. Então, a gente está, são 11h42, nós estamos a quase 2 horas de conversa, 1h40 propriamente dito. E aí, eu não sei se ainda tiver mais algum comentário, mais alguma pergunta, a gente ainda está aberto aí, senão a gente já pode se encaminhar para os nossos finalmente. O que eu ia comentar é que eu não sei se você chegou a assistir, eu assisti pela metade, eu tô desses, né? Tô quase que geminiano. Mas eu ia comentar sobre o meu amigo Nietzsche, né? A gente estava conversando lá no começo, na primeira parte, na verdade, que é um filme do Faustão da Silva. É um filme bem simples, né? A estética dele não é muito refinada, né? Uma coisa bem natural mesmo. Você tem
um produto audiovisual que é feito da forma mais natural e mais simples possível, né? Mas o que eu queria colocar da proposta do meu amigo Nietzsche é justamente esse movimento da provocação, né? A partir do encontro com um livro que até que é o Assim Falou Zaratustra, né? Até então é desconhecido, né? Tanto que boa parte do filme, logo do começo, ele fica tentando descobrir como se pronuncia o nome do Nietzsche, né? E aí, a partir desse movimento, inicialmente tentar entender que nome é aquele, para depois ele se debruçar no livro, né? Do esforço, isso uma criança vai fazer esse esforço todo, ele roda toda a comunidade, né? Todas as pessoas que estão ali diretamente envolvidas com ele, para tentar lhe ajudarem a pronunciar o nome do Nietzsche. E aí é bacana esse movimento, né? Mas o que eu queria colocar é justamente essa mesma proposta do projeto. Né? É preciso que haja uma provocação, seja lá de qual natureza ela for. Né? A criança, por si só, ela, como eu já coloquei no meu primeiro comentário, ela é curiosa por natureza. Então, qualquer movimento desperta já ali a atenção, de repente a gente está aqui, mas está rolando um barulho ali. Ela já está lá, né, tentando. Então, Sim. eu ia até colocar essa indicação como uma das. Porque, para quem não acompanha, eu estou aqui na página do projeto no Facebook, está tendo as indicações de livros, né? E aí, você disse que vai fazer um vídeo para o canal do YouTube sobre um filme da Disney, né? Mas eu vou colocar esse outro que não é Disney, mas que é interessante também, até para que tenha essa diversidade de. Como eu estou aqui na reunião do Cine Clube do Ceará, me veio isso de outras formatações, de outras produções do audiovisual, tá? Para quem não está acompanhando, mais uma vez reforçar o convite para acompanhar no Instagram e no Facebook, está tendo indicação de livros, sobretudo por conta desse mês ser o mês nacional do livro, né, no Brasil. Já teve o Reizinho Mandão, que é da Ruth Rocha. Já teve Quando a Minha Escola Abrir. É de quem é esse, Cris? Esse aí é um livro de domínio público, é uma equipe grande de pessoas que produziu, e é para fazer com que, para tentar explicar às crianças tudo o que está acontecendo, todo esse cenário que está acontecendo, e é um livro interativo também, que tem atividades para as crianças realizarem nesse período de isolamento social. Massa. A Cris já citou Chapeuzinho de Palha, né? E o primeiro livro da Sandra Aimone, lá do Pernambuco, né? Isso. Pessoal do Pernambuco. Tem umas coisas muito bacanas também que vem lá do Pernambuco. A Uhum. roupa nova do Imperador, que é do Hans Andersen, Esse foi a e indicação da Camila. do Hans, né? Muito bom. Isso. Enfim, são dicas que vocês podem acompanhar pela página. Tem o canal no YouTube do projeto, tá? Também para que vocês possam ver os diálogos do projeto. O Franzé está citando aqui a Mafalda, que inclusive ilustrou o flyer da Cris, a Mafalda e o Peanuts, né? Peanuts da turma do Snoopy. A Sim. Camila está indicando. Tem um filme muito legal de uma experiência na França, né? Está no YouTube. Apenas o começo. Super, super recomendo. Também mais uma indicação aí. Enfim, várias e várias indicações para fortalecer e ampliar esse projeto, que também estender aqui o convite me dá essa liberdade de convidar todo mundo para chegar junto e somar nesse projeto incrível da Cris, tá? Cris, a gente tem 10 minutinhos. Vou deixar para suas considerações finais, seus alôs e tudo mais. Pachamama, indicação do Franzé também. E aí, na sequência das suas considerações finais, eu dou só os recados finais para a gente encerrar. Acho que, como eu falei na primeira live, né, foi uma honra ter sido convidada, principalmente porque nesse período de isolamento, acho que a maioria das minhas atividades voltadas para a educação mesmo, para o estudo, eu achei que eu ia estar me dedicando à monografia, mas está sendo mais ao projeto. Foi uma ideia que eu realmente abracei e que eu quero levar adiante, assim, quero muito levar adiante. Não é uma coisa tipo, ai, que bonitinho o projeto, criei o projeto, vamos aplicar o projeto nas escolas e pronto. É uma coisa que eu quero levar para minha vida, sempre
tentei entender muito da realidade, da minha realidade, da realidade das pessoas em voltas. Eu sempre escutei muito das pessoas me dizendo que eu sou uma pessoa que tem muita empatia, tem empatia para dar e vender e tem muita intensidade. E essa minha empatia, essa minha intensidade me leva a fazer loucuras como criar um projeto como esse e chegar na linha de frente e dizer de jeito, vamos e sair arrastando todo mundo. E quando eu penso na filosofia para crianças e com crianças, e é por isso que eu falei que sou muito poético e muito romântico, eu penso isso também com coração. E eu acho muito lindo ver uma pessoa dizer assim: ah, eu gostei tanto de ler isso, eu gostei tanto de estudar isso, eu gostei tanto de ver isso, porque minha realidade inteira foi voltada para o incentivo à educação. Eu fui uma criança que, quando eu tinha a idade de Érica, eu já ficava sonhando com a universidade, não com curso de filosofia, claro, mas com a universidade. Eu já sonhava em ser professora, eu curtia muito ler, eu sempre tive muita dificuldade com leitura, mas eu adorava ler, eu ficava horas e horas presa na biblioteca da escola, com um livro, principalmente da Ruth Rocha, quase sempre era da Ruth Rocha na mão. Então, é uma sensação incrível você entrar num livro, você viajar naquela história. É uma sensação incrível você ter uma dúvida sobre uma coisa, você se questionar sobre uma coisa e parecer uma dúvida assim absurda, super impossível de responder e você começar a encontrar a resposta para aquilo. É uma sensação maravilhosa, é muito prazeroso, é lindo, é tipo borboletas e arco-íris e unicórnios praticamente. E é uma coisa que eu sempre quis compartilhar. Eu tento compartilhar isso em casa com os meus irmãos. Eu sempre tentei tornar todo o conhecimento que eu adquiro na universidade, que eu adquiro com minhas leituras pessoais, acessível para minha família, para que eu possa chegar para conversar com minha avó, com meu irmão, com minha mãe, com meu pai, com a vizinha, chegar e dizer de jeito, olha, assim, 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 e vamos conversar sobre isso, vamos desenvolver esse pensamento, porque eu sempre entendi a filosofia como sendo uma coisa para as pessoas, é uma coisa de pessoas para pessoas. E eu sempre pensei que se o conhecimento ele não é acessível, ele não está sendo democratizado, do que ele adianta? Então, eu tô falando isso assim com um coraçãozinho pesado, assim, no bom sentido mesmo, porque eu realmente fico emocionada quando eu falo dessa trajetória. E o projeto ele tá cheio de boas intenções, não é assim uma coisa para me promover, não é uma coisa para promover o curso, é uma coisa para promover realmente o conhecimento, é uma coisa para fazer, para plantar essa sementinha, para levar esse prazer pelo conhecimento, esse prazer pela descoberta para as outras pessoas, porque eu acho que quando a gente sente uma coisa muito boa, tudo que a gente quer fazer é compartilhar essa coisa boa com as outras pessoas. E eu sinto uma coisa muito boa quando eu estou nesse meio de descobertas, de leitura, de diálogo, de construção, de aprendizado. Então, é isso, é a gente saber também dialogar com as pessoas e saber também que quando a gente pensa em uma coisa, que essa coisa indigna a gente, o que a gente tem que fazer é correr atrás de tentar mudar essa realidade, não só de ficar sentado esperando que alguma coisa aconteça, porque não vai acontecer. E aquele negócio, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, bem bonitinho, mas é isso. Muito obrigada por assistirem, muito obrigada por acompanharem o projeto. Agradeço as sugestões que recebi até agora. Agradeço os questionamentos, eles são importantes para que a gente consiga estruturar melhor o projeto. Agradeço o convite e muito obrigada.